Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa Consciência Humana desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, essa televisão que propõe o diálogo, propõe, sobretudo, que possamos fazer desta televisão um vetor da boa informação, da boa sintonia, para que possamos contribuir com você que nos assiste. O programa Consciência Humana vem nas últimas semanas trabalhando aí uma sequência de temáticas muito importantes que tem muito a ver, com aquilo que o Enem, na sua prova de linguagem, especificamente na prova de redação, vem cobrando nos últimos anos. E aí nós queremos levar para você que é nosso telespectador e que é estudante, um pouquinho de embasamento teórico, algumas reflexões, pontos de vista, argumentação na hora de produzir um bom texto. Para você que não vai fazer o Enem, não vai perder nada. Continue aqui no programa Consciência Humana, porque toda temática é de muita importância social e é importante para você. Semana passada estávamos discutindo, por exemplo, a questão da democratização da cultura brasileira, a necessidade de democratizar a cultura brasileira e oferecer a todos os meios para que a gente possa desenvolver a nossa intelectualidade. No programa dessa semana nós vamos debater um tema muito importante para o Brasil, as dificuldades, os desafios da adoção, neste país. Muita gente acha que o Brasil tem uma fila imensa de pessoas querendo adotar e que faltam crianças a serem adotadas. E pelas estatísticas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é justamente ao contrário. O Brasil tem, na verdade, um excesso de crianças e um número muito menor de pais querendo adotar. Agora, onde é que está o problema disso tudo? Se nós temos mais pais querendo adotar crianças que têm numa quantidade menor, o correto era nós não termos mais filas de pais e todas as crianças que estão aí prestes a serem adotadas, que já estivessem com suas respectivas famílias, levando uma vida legal, uma vida numa boa, indo para a escola, tendo o amor paterno, materno e vivendo muito bem. Por que isso não acontece? Porque muitas vezes há padrões de comportamento que os pais adotam no sentido de traçar um perfil da criança que ele vai adotar. E nem sempre o perfil da criança que ele quer se encaixa com a criança que está lá esperando, a adoção. Nós estamos falando de infância, gente. A infância ela é um elemento muito importante neste processo de inclusão social. Afinal de contas, como é que eu posso falar de um país que se propõe a trabalhar a cidadania, a trabalhar os direitos, a trabalhar, sobretudo, a garantia da vida, que está expressa na nossa Constituição brasileira, principalmente no artigo 5º da Constituição, que versa sobre as garantias fundamentais de um cidadão. Como eu posso garantir essa vida? Eu faço até um paralelo nesse momento de começo de discussão com as culturas indígenas, que equivocadamente alguns chamavam de culturas bárbaras, culturas que não tinham o grau de civilidade que nós temos. Quando uma criança nasce entre os índios, ela é de propriedade de toda a tribo, ou seja, toda a sociedade indígena, ela se preocupa com o bem-estar da criança. Desde pequeno, a criança, dentro da comunidade indígena, ela já aprende tudo aquilo que é importante para que ela possa viver e sobreviver dentro da tribo e com as adversidades que possam existir dentro do seu meio social e do seu meio natural. Ou seja, desde pequena ela é tratada. Ela não é colocada apenas como uma questão daquela família, família A ou família B. A tribo abraça. Certa feita, lendo um texto, um branco perguntava para um índio: mas a criança vive muito solta dentro da tribo. E o índio respondeu: mas toda a tribo se responsabiliza pela educação, crescimento e manutenção da vida dessas crianças, inclusive garantindo a essa criança, os benefícios necessários para que ela possa viver e continuar a vida dela, mesmo que os adultos venham a falecer e a deixar de existir. E aí o índio devolveu ao homem dito civilizado: e o que vocês fazem com as crianças de vocês? Vocês têm leis, vocês têm estatuto da criança e do adolescente,
vocês têm uma rede de proteção da criança que não garante absolutamente em nada que esta criança terá uma família, que esta criança terá a proteção do Estado. O que nós vemos por todo o Brasil? Crianças, né, que não têm pai, que não têm mãe, que estão crescendo sem um referencial familiar e que provavelmente na sua vida adulta terão aí uma vida sem história, uma vida sem um preparo psicológico necessário, uma vida que não teve acesso à escola, que não teve acesso ao lazer e que poderão, por conta das condições sociais em que foram inseridas, ser um problema para esta sociedade. Então o programa dessa semana trata sobre a adoção de crianças e nós vamos colocando ao longo do programa várias matérias, seja da TV Assembleia, seja de outros canais que nós fomos atrás para levar a você as melhores informações sobre o processo de adoção de crianças no Brasil. Acompanhe o programa Consciência Humana. Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos debater mais um tema visando aí a redação do Enem e dos principais vestibulares do país. Vamos falar um pouquinho sobre a adoção no Brasil. É um tema realmente que chama a atenção e que, claro, envolve também a questão dos direitos humanos, os direitos das crianças e dos adolescentes. Eu vou começar lendo para você um texto de uma revista semanal aqui do país, acompanhe a leitura e depois a gente conversa um pouquinho sobre a temática. O ano era 1973. O Brasil da ditadura militar ainda nem sonhava com um estatuto que garantisse o direito das crianças e dos adolescentes, que só chegaria em 1990 após a redemocratização. Em Curitiba, no Paraná, Alia Paulive, hoje com 75 anos, adotava duas meninas, ambas de pele branca, tal como a sua, e ainda bebês, como a sociedade preconizava. Adotei num tempo em que havia muito preconceito. Só se escolhiam bebês e os maiores iam para reformatórios, diz Alia, que atualmente coordena um grupo de apoio chamado Adoção Consciente. A transformação ocorrida nessas últimas 4 décadas pode ser ilustrada na experiência de uma de suas filhas, Fernanda, 39 anos. Em 2009, ela adotou as irmãs Maria Vitória, hoje com 8 anos, e Elizabeth, de 11. No passado, adoções como essas, envolvendo crianças mais velhas, negras, grupos de irmãos ou com algum tipo de deficiência, eram consideradas quase impossíveis. Com isso, essas pessoas fatalmente perdiam a oportunidade de recomeçar suas histórias em uma nova família. Mas números divulgados no fim de janeiro pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pelo Cadastro Nacional de Adoção, mostram que o Brasil está se redimindo desses longos anos de preconceito. Os pretendentes estão cada vez menos exigentes com relação à cor da pele, ao sexo e à idade. Além disso, ainda que de maneira mais lenta, estão mais abertos a adoções especiais de crianças portadoras de algum tipo de enfermidade ou deficiência. Essa tendência, já bastante consolidada entre os adotantes estrangeiros, começa a diminuir as brutais diferenças entre o perfil requerido pelos pais e a realidade das crianças abrigadas no país. Pois bem, você viu aí que o texto, de certa forma, fala de uma transformação social. As mudanças de comportamento não acontecem por meio de uma legislação simplesmente. Não é a canetada que faz com que as pessoas mudem o pensamento. Mas essas mudanças acontecem ao longo do tempo. Nós já falamos aqui em outras aulas sobre o filósofo Heráclito, que é o filósofo da mudança. Heráclito dizia que nós nunca nos banhamos nas mesmas águas de um rio, ou seja, tudo está mudando o tempo todo. As coisas fluem, o tempo muda, as coisas e as pessoas mudam permanentemente. Mas essa mudança não se dá de uma hora para outra. Então, obviamente, as mudanças de comportamento são lentas, mas elas chegaram também à mentalidade das pessoas no que se refere à adoção. Claro que ainda existe um caminho longo para que nós, por exemplo, possamos acabar com a fila de adoção. Na verdade, o que acontece no Brasil não é que faltam pretendentes para adotar. Não, a gente tem bem mais pretendentes do que crianças à disposição para adoção. A questão são as exigências. A maioria quer um perfil de criança que não está disponível e, por isso, muitas ficam sem a possibilidade de ter uma família logo cedo. Olha esse dado aqui comigo, vê. Em 2010, 31% dos inscritos no Cadastro Nacional de Adoção se diziam indiferentes à cor da pele. Hoje, já são 38%.
Veja, em poucos anos, em 7 anos, não é? Nós tivemos aí um crescimento significativo. Hoje, praticamente 4 em cada 10 dizem que não se incomodam com a cor da pele, o que é um avanço para o Brasil. Há 50 anos, quando se pensava numa adoção, todo mundo só queria criança branca, não é? Outra questão, há 2 anos, em 2015, quase 20% dos pretendentes exigiam crianças menores de 1 ano. No último levantamento do CNA, eles somam apenas 16%. Essa é outra vantagem, não é? Hoje apenas 16% querem crianças menores de 1 ano. Esse número já foi muito mais elevado e isso era um impedimento. Por quê? Porque a maioria das crianças que estão disponíveis para adoção já tem mais do que 1 ano, não é? As famílias que normalmente fazem esse tipo de exigência é porque querem vivenciar toda aquela experiência de ver o crescimento da criança, ter aquela emoção de quem tem uma criança pequena em casa. Hoje, a maior parte das crianças é negra, não é? E tem mais de 5 anos e algum tipo de doença. Mas isso tem aberto o coração das pessoas para o fato de que filho a gente não escolhe, filho chega, não é? É mais um avanço da sociedade brasileira. Antigamente, o fato de a criança ser negra ou de ter uma doença já era motivo para impossibilitar a adoção. Ninguém queria aquela criança. Hoje, com a mudança de comportamento da sociedade, já há um número significativo de pessoas que não fazem nenhuma restrição a esse tipo de situação. Outra coisa que a gente pode lembrar é que também muitos casais homossexuais têm recorrido à adoção e a justiça tem colaborado em relação a isso, né? Fazendo com que a gente possa ter uma diversidade maior no formato da família brasileira. Analisemos outros dados também. Olha só, gente. 28.872 pessoas estão na fila de adoção. Não é? Claro que esse número aí é variável, todo dia tem gente que adota, tem gente que entra na fila, mas em torno de 30 mil pessoas. Quase 40% não se importam com a cor da pele. Praticamente 60% são indiferentes em relação ao sexo. Antigamente havia uma exigência maior por meninas. Hoje, 18% aceitam adotar irmãos. 90% desejam crianças de até 5 anos e 18% aceitam filhos com 5 anos ou mais. Estão aí os 2 grandes problemas. Boa parte das crianças que estão à disposição para a adoção tem irmãos. E como a gente está vendo aí, apenas 18% dos pretendentes aceitam adotar irmãos. Então esse é um problema. A outra questão é a idade. A maioria das crianças para a adoção tem mais de 5 anos. Mas 90% dos candidatos à adoção querem crianças com menos de 5 anos. São esses os 2 principais motivos que impedem que a fila de adoção ande mais rapidamente. O perfil das crianças e adolescentes aptos à adoção. Vejam só, praticamente 5.500 crianças e adolescentes estão inscritos no Conselho Nacional de Adoção. 65% são negras ou pardas. 56% do sexo masculino. 36% possuem irmãos que também estão aptos à adoção. 91% têm 5 anos ou mais e 21% possuem algum tipo de doença ou deficiência. Veja aí o problema. 91% têm 5 anos ou mais, mas 90% dos que querem adotar querem crianças com 5 anos ou menos. Por isso, embora a gente tenha quase 30 mil pessoas inscritas no Cadastro Nacional e apenas 5 mil crianças para serem adotadas, essa fila não anda, justamente por esse impedimento relacionado à idade. Então, é esse o principal problema, mas num eventual texto sobre o assunto, você lembre de mostrar os avanços na sociedade. Avanços que foram motivados, claro, pela mudança de comportamento e avanços, claro, que modificaram um pouco a questão da adoção no Brasil. Hoje é mais fácil que uma criança negra que tem mais de 5 anos e tem alguma doença, por exemplo, seja adotada, o que mostra um avanço da sociedade em relação ao respeito aos direitos humanos. E aí vale a máxima, claro, filho a gente não escolhe, filho chega. Isso tem mexido com o coração de muita gente que quer adotar. Tem gente até que faz questão de adotar crianças negras, crianças que têm alguma doença, crianças que têm mais de 5 anos, o que sem dúvida é um grande avanço, é um avanço para ser celebrado e comemorado por toda a sociedade.
Crianças que aguardam adoção, uma nova família, uma nova história de vida, um novo destino. E as novas regras para adoção estão no projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. O novo projeto é o Estatuto da Adoção, que estabelece novas regras para quem pretende adotar. E o principal objetivo é dar celeridade para o procedimento. E quais as principais mudanças? Quem explica é a advogada especialista em Direito da Família e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito da Família, Cláudia Paranaguá. O projeto de lei 394 de 2017, ele é fundamental. Por quê? Porque a gente precisa tirar essas crianças da invisibilidade. Então, esse projeto de lei, ele vem para facilitar o processo. Então, por exemplo, vários prazos foram reduzidos e vários prazos foram fixados, prazos que não existiam. Por exemplo, a sentença agora para o processo de adoção, nesse projeto, passa a ser de até 120 dias. O prazo para destituir o poder de família, o antigo pátrio poder, dos pais biológicos passa a ser de 15 dias, tudo assim muito rápido. O Poder Judiciário também passará a fazer a reavaliação dessas crianças que estão em abrigos, em orfanatos, em famílias acolhedoras, de 6 meses para 3 meses. Vai ocorrer a alteração tanto no Estatuto da Criança e Adolescente como também na CLT. Por quê? Porque vai ter a repercussão para licença maternidade, que vai ser similar, vai ter a repercussão para o direito à amamentação e a licença maternidade e a estabilidade também gestacional. Ela vai entrar também nessa lei. E no Lar da Criança, instituição que tem uma equipe multidisciplinar para acompanhar as crianças aptas à adoção e os familiares, a assistente social Artamire Ferreira fala sobre a nova lei e o trabalho na instituição. Acreditamos que essa nova lei, ela vai contribuir para acelerar os processos e que realmente a gente possa ter crianças o menos tempo possível aqui na instituição. Nós temos aqui na casa 4 crianças em processo de adoção, inclusive elas estão já sendo adotadas. E acreditamos que isso já seja uma facilidade que está vindo através dessa nova lei, que ela já está aqui na instituição, a gente já está sentindo os seus efeitos. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, que vai debater na questão da adoção de crianças no Brasil, um tema muito importante, não só para o vestibular, mas para toda a sociedade discutir. Afinal de contas, nós, enquanto sociedade, somos responsáveis por todas as crianças que existem nesse país. Somos responsáveis por todas as crianças que existem nesse país. Enquanto não tivermos essa maturidade intelectual, não vamos resolver uma série de problemas. E aí vamos estar falando de redução de maioridade penal, uma série de outras coisas que poderiam ser evitadas caso nós cumpríssemos nosso papel enquanto cidadão. Quero ler aqui algumas informações para vocês que são importantes. Vários problemas em torno da legislação que regulamenta a adoção já foram superados. Entre esses problemas, a criação de um Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069/90, foi uma dessas superações. Esse Estatuto, entre outras coisas, estabelece regras e restrições para a adoção. Algumas delas são, anote aí você que é aluno, porque é muito importante. Primeiro, a idade mínima para adotar é de 18 anos, sendo irrelevante o estado civil. Não interessa se você é solteiro, casado, vive dentro da família tradicional, pelo menos na teoria, você pode adotar alguém a partir de 18 anos de idade. A criança a ser adotada só precisaria ter 2 anos, porque é preciso uma diferença de 16 anos entre aquele que vai adotar e aquele que será adotado. Agora, isso é teoria, né? Quando eu digo teoria, é porque muitas vezes aquelas pessoas solteiras, né, que não tem uma definição do ponto de vista familiar, homem e mulher, ela tem muito problema para poder conseguir adotar. E a gente tem que
rever esses conceitos para poder facilitar para que essa criança possa ter acesso a essas questões. Os ascendentes, avós e bisavós, não podem adotar seus descendentes. Irmãos também não podem, isso é regra. A adoção da concordância perante o juiz e o promotor da justiça dos pais biológicos, salvo quando forem desconhecidos ou destituídos do pátrio poder. Muitas vezes acontece no mesmo processo o pedido de adoção e o de destituição do pátrio poder dos pais biológicos. Nesse caso, deve-se comprovar que eles não zelaram pelo direito da criança ou do adolescente envolvido de acordo com a lei. Aí é uma questão, né, quando entra a própria família em jogo, né, dentro da questão da adoção. Em relação ao adolescente maior de 12 anos, a adoção depende de seu consentimento expresso. Antes da sentença de adoção, a lei exige que se cumpra um estágio de convivência entre a criança ou adolescente e os adotantes, por um prazo fixado pelo juiz, o qual pode ser dispensado se a criança tiver menos de 1 ano de idade ou já estiver na companhia dos adotantes por um tempo suficiente. Aqueles que decidem entrar com um pedido de adoção devem iniciar um longo processo entre reunir documentos, comprovar aptidão, estabilidade psicológica e financeira e entrar na longa lista de espera. Podem passar anos, entretanto. A felicidade da paternidade e a possibilidade de proporcionar um lar afetivo e seguro para que uma criança possa crescer e se desenvolver plenamente é razão suficiente para todos aqueles que decidem abrir suas vidas para uma criança ou um adolescente, vítimas de grande sofrimento em um momento tão prematuro de suas vidas. Ou seja, meus amigos, você imagina que uma criança, ela tem que crescer sem o pai, sem a mãe, e aqui eu falo pai e mãe no sentido referencial da palavra. Muitas vezes não é de sangue, mas é de coração. O problema da adoção tem que ser superado. A sociedade brasileira, as leis brasileiras precisam facilitar, né, essa resolução para que nós tenhamos crianças que elas possam ter o seu referencial familiar e possam crescer, possam ter as condições escolares necessárias, possam ter as condições afetivas e emocionais para o seu desenvolvimento psíquico. De acordo com estudiosos do Conselho Tutelar e de acordo com a psicologia brasileira, dos 0 aos 6 anos, nós temos a primeira infância. O que seria a primeira infância? É o momento em que o jovem ele cria traços da sua personalidade que vão ficar com ele para sempre. Então, quando eu levo em consideração que há nessa primeira infância, e aí vamos colocar aqui do 0 aos 10 anos, no Japão, por exemplo, as crianças dos 0 aos 10 anos, elas vão para a escola e elas não fazem prova, elas aprendem tudo que é importante para a vida, elas compartilham o seu lanche, elas limpam aquilo que ela suja. Por quê? Porque eles entendem que a personalidade desta criança está sendo formada. Imagine a importância de uma família ao redor desta criança. Então o programa Consciência Humana traz nesta semana essa discussão sobre a adoção de crianças no Brasil, para que a gente possa ter melhores leis, para que a gente possa mais crianças, para que possamos ter mais crianças adotadas e para que os problemas da infância ou com as crianças possam ser resolvidos da melhor forma possível. Esse é o programa Consciência Humana, nesse debate super importante sobre a adoção de crianças. Acompanhe aí mais informações. Bom, pessoal, você deve ter escutado falar já diversas vezes a respeito desse tema da adoção e você sabe que ele é de extrema importância para o país como um todo. Quando a gente pensa nesse aspecto, a lei brasileira, a partir do ano de 2017, mais precisamente do mês de novembro de 2017, colocou em prática no país uma nova lei da adoção. Isso pode aparecer para nós com muita clareza nos nossos textos. E aí você vai querer saber, claro, como usar e como tratar dessa nova lei da adoção no seu texto. Em primeiro lugar, você tem que saber que essa nova lei da adoção tem um aspecto muito importante, que é a questão de determinação de preferências para adoção. Pela nova lei, hoje, quem tem vontade de adotar, por exemplo, um casal de irmãos ou pessoas com algum tipo de deficiência, essas pessoas passam a ter prioridade na fila da adoção. Consequentemente, esse processo vai ser muito mais rápido para esses indivíduos, o que é extremamente justo, visto que, caso a pessoa esteja disposta a ter irmãos juntos em uma mesma casa,
isso vai ser muito mais relevante e importante para a transformação da vida desses indivíduos como um todo. Outro aspecto muito relevante e que vai acontecer com muita frequência pela nova lei é a preferência também para quem estiver disposto a adotar pessoas com algum tipo de deficiência física, com deficiência mental e com problemas de saúde, algo que também é de muita relevância para esses indivíduos como um todo. Bom, sem pensar especificamente na nova lei da adoção, mas pensando no assunto de uma maneira geral, você já sabe que a adoção como um todo é um procedimento relativamente burocrático no Brasil e ele é dividido em várias fases. Essas fases têm, por exemplo, o tempo de aprovação do juiz, tem a questão da aprovação da documentação, questão de comprovação de renda. Todas as pessoas que adotam crianças precisam passar por um curso específico para que aí sim ela possa entrar na fila. Por que essa questão da adoção ainda gera tanta discussão no Brasil contemporâneo? Em primeiro lugar, é muito importante que você perceba que há uma grande discrepância em relação aos perfis da adoção. Quando eu falo dessa discrepância, eu quero dizer basicamente uma grande diferença entre o que os pais desejam e as crianças que estão disponíveis nos abrigos para a adoção. Quando a gente fala disso, eu quero dizer basicamente que na maioria das vezes os pais preferem crianças de 0 a 2 anos, preferem bebês, crianças brancas e com uma saúde perfeita. Mas na maioria das vezes, quando a gente vai analisar um pouco dessa disponibilidade, a gente percebe que grande parte das crianças tem mais de 2 anos, são negras e algumas delas têm problemas de saúde, o que faz com que, muitas vezes, esse processo se torne lento, demorado e com que muitas crianças passem pela maioridade sem ter passado por um processo de adoção, sendo obrigadas a ter outras formas de sobrevivência. É fundamental que você perceba também que há muito preconceito ainda por parte da própria justiça em relação a determinados grupos. Os homossexuais, por exemplo, caso eles tenham uma união estável, eles já podem, obviamente, adotar crianças, pelo menos pelo que a lei imagina. Mas a gente tem uma diferença muito grande entre o que a gente chama de Brasil legal e Brasil real. Como assim? No Brasil legal, no plano das leis, os homossexuais têm o mesmo direito em relação aos heterossexuais no que diz respeito à adoção. Mas é claro, quando a gente vai pensar no plano real, é muito comum que os homossexuais demorem muito mais tempo para conseguir passar por esse processo de adoção. É interessante que você perceba que no Brasil ainda temos muitos preconceitos e que eles precisam urgentemente ser mudados. O que a gente poderia usar nesse texto para tentar solucionar um pouco dessa situação? Como que a gente poderia trabalhar um pouco com as propostas de intervenção para esse tema? Bom, pessoal, em primeiro lugar, pensando na proposta de intervenção, nós precisamos de aumentar o número de pessoas, de profissionais que trabalham com adoção, para que a gente consiga agilizar um pouco desse processo e para que as crianças fiquem o mínimo de tempo possível aguardando por esse processo de adoção. Mas, claro, é importante também que alternativas sejam feitas para que ocorra a adoção dos indivíduos que já estão na fila há mais tempo. Aconteceu uma coisa muito legal no TJ do Espírito Santo, que serve como uma ótima possibilidade de proposta de intervenção para nós. Lá, eles criaram um site utilizando principalmente as pessoas que já estão numa idade um pouco mais avançada no que diz respeito à adoção, jovens de 15 e 16 anos, e eles colocaram o perfil dessas pessoas no site, mostrando quem são esses indivíduos, quais são as características deles, para que os pais que desejam adotar possam conhecer esses adolescentes por meio do próprio site, o que é extremamente positivo. Então, seria interessante que o TJ de outros locais também fizesse esse tipo de site com o intuito de mostrar as crianças que estão disponíveis para esse processo de adoção. Outra coisa muito importante é que o próprio governo federal faça propagandas mostrando e desmitificando o processo de adoção, mostrando como que ele funciona, mostrando o quanto ele pode ser positivo, tanto para a família quanto para a criança que passaria por esse processo de adoção, incentivando, de certa forma, grande parte da população. Uma outra alternativa que pode ser muito boa
é a Secretaria dos Direitos Humanos oferecendo e fazendo cursos especificamente para os agentes que trabalham diretamente com esse processo de adoção, no intuito de que consigamos, a longo prazo, reduzir o preconceito nesses indivíduos para que o processo consiga correr de forma clara e rápida, como deve de fato ser. Beleza, pessoal? Se você quiser sugerir temas, comentar, dar sugestões de uma maneira geral, escreva nos comentários, inscreva-se no nosso canal Aprendi com Papai e me adiciona lá depois no Instagram com o mesmo nome, Aprendi com Papai. Beleza, pessoal? Atualmente, 4.944 crianças e adolescentes estão cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção. Desse total, 699 delas estão na região Nordeste. Do outro lado, existem 40.618 pretendentes disponíveis para adotar essas crianças. E mesmo havendo mais pretendentes, a taxa de adoção ainda é pequena. Aqui em Teresina, o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção realizou a segunda caminhada da adoção. Ela tem dois objetivos. Um de festejar a adoção, mostrar para a sociedade famílias constituídas através dos laços afetivos, dos laços de afeto, porque dia 25 agora foi o Dia Nacional da Adoção, 25 de maio. Então a gente considera maio o mês da adoção. E o segundo objetivo é um momento de parada para a gente mostrar para a sociedade o fato muito grave que da gente ter centenas de crianças vivendo em instituições de acolhimento sem o direito à vida em família. Então a gente quer, nesse momento, ao se debater, ao se festejar a adoção e se mostrar, fazer uma grande caminhada, como se pretende, que a sociedade pare e pense que em Teresina, por exemplo, são 7 abrigos com cerca de 250 crianças e adolescentes vivendo sem esse direito à vida em família garantido. E a gente sabe o quão essencial é o sentimento de pertencimento, de você saber que alguém gosta de você, que lembra de você, que se preocupa com você. A caminhada reuniu diversas pessoas na Avenida Raul Lopes em apoio a essa causa, principalmente aquelas que vivem de fato a situação. Um bom exemplo de adoção é o casal Luziene e Marco. Eles adotaram 4 crianças, a Tainara, a Ana Beatriz, a Camila e o Vinícius. O desejo de construir uma família por meio da adoção já foi um acordo desde o namoro com meu marido, né? A gente no namoro decidiu que ia casar e ia começar a nossa vida, aumentar a nossa família por meio da adoção. E assim foi. Em 2009 chegou a Camila e o Vinícius, em 2015 chegou a Tainara e agora está chegando a Bia. Então a gente decidiu porque a gente acredita muito no slogan dessa caminhada, né? Adotar é acreditar na força do amor. É acreditar que o amor pode transformar um destino, pode mudar uma realidade e é também um meio, né, de você se fazer família, né? É uma forma de a gente também estar contribuindo para mudar essa cultura que só existe uma forma de construir uma família. A adoção é uma forma de você pensar em ser família. Eu me sinto muito feliz com essa família porque lá de criança eu não tinha para quem me amar, né? E também eu estava falando para a mamãe hoje à tarde que não é tirar uma criança lá de criança, não é só dizer que vai adotar, e tirar uma criança da escuridão e sempre botar ela na luz. Outro exemplo é da psicóloga Rita de Cássia Lisboa. Ela e o marido Mantovani Lopes decidiram adotar uma garotinha de 7 anos, que vivia em situação de vulnerabilidade. O processo dura 3 anos e só falta a assinatura da juíza para que finalmente seja concluída a adoção. Tem vários passos, né, vários momentos, vários protocolos, mas a gente considera que não está sendo muito difícil, desde o dia que a gente deu a entrada. E agora nós estamos já na etapa de que estamos esperando só a assinatura da juíza, né, para poder consolidar essa adoção. A gente encontrou pessoas interessantes, pessoas compreensivas, fizeram a visita lá em casa, conversaram com ela, né, a gente foi algumas vezes lá no juizado. Mas a gente considera que está sendo um tempo que dá para a gente aceitar, acolher, um tempo suficiente realmente para ter essa certeza de que a gente tem essa possibilidade que vai ser realmente bom para ela, né?
Estamos de volta com o último bloco do programa Consciência Humana, que vai debatendo com você a questão da adoção de crianças no Brasil. Você deve ter visto aí dentro dos nossos recortes, dentro daquilo que a gente está trazendo para você, que um dos problemas não é, volto a repetir, bater nessa tecla novamente, não é a quantidade de crianças serem adotadas. Na verdade, nós temos muito mais pais querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Ou seja, nessa equação, a quantidade de pais é muito maior. Mas onde é que está o grande problema? Se ele já foi falado, vou repetir para dar mais ênfase. Quando um casal ou quando uma pessoa quer adotar, ele vai traçar um perfil. Ele vai traçar um perfil, que tipo de criança ele quer adotar. E, por exemplo, a lei proíbe que irmãos sejam separados. E muitas vezes os casais ou aquele que vai adotar, ele não quer adotar os irmãos, ele quer adotar um separadamente. E corretamente a lei não quer separar os irmãos, porque ali é uma referência biológica importante que você precisa preservar. Muitas vezes esses casais não querem adotar crianças que tenham mais de 5 anos de idade, justamente porque elas já estão ultrapassando aquilo que nós chamamos de primeira infância. Então as crianças que começam a completar 7, 8, 9, 10 anos e por aí vai, elas começam a ter dificuldade de serem adotadas. Elas já têm uma certa personalidade, elas já têm um certo jeito de ser, e há um preconceito social muito grande em torno, né, das pessoas que vão adotar, da própria sociedade para com estas crianças. As próprias famílias, né, precisam ser preparadas, não só o pai e a mãe, mas os parentes, os tios, os primos, para receber alguém que é adotado e incluir esta pessoa como uma pessoa da família, sem caracterizá-lo, sem estigmatizá-lo como alguém que, olha, não é do meu sangue, foi uma pessoa adotada, como se a adoção fosse um favor. A adoção é um gesto de amor. Nós somos da mesma raça, nós somos da mesma família, nós somos da família humana. Então, incentivar a adoção é, sobretudo, incentivar este país de desigualdade social, esse país de grandes desequilíbrios emocionais e sociais, esse país que tem uma grande incidência de crianças que, infelizmente, entram para o mundo da criminalidade. E olha que nós estamos falando daquelas crianças que estão aptas a ser adotadas. Nós nem estamos falando da questão das famílias desestruturadas que com suas crianças não conseguem oferecer aquilo que elas necessitam para o seu desenvolvimento intelectual, emocional e afetivo. Então, neste critério, por exemplo, a grande questão é equalizar isso e fazer com que aqueles que estão com a intenção de adotar possam entender que nem sempre um filho, ele vem como ele acontece nos sonhos. Na vida particular, quando a gente tem um filho mesmo biológico, muitas vezes o filho não é tudo aquilo que nós sonhamos, né? Não se escolhe a maneira, né? Não se escolhe o tipo de filho, se aceita a criança como Deus permitiu. E aí você que vai fazer uma redação desse tipo, que vai pensando assim, poxa, como é que eu vou construir lá na minha redação do Enem aquela intervenção final que vai propor uma mudança de sociedade? Primeiro, nós precisamos de leis que facilitem, nós já temos aí uma evolução muito grande dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, de leis que facilitem cada vez mais a adoção. Segundo, nós precisamos conscientizar a sociedade, aí nós partimos para uma questão ética, é uma discussão ética. Uma discussão em que nós precisamos mudar os paradigmas do pensamento das pessoas para com as crianças que não são de casa, para que a gente possa ter assim uma ação mais consistente, uma ação mais verdadeira. Então, na sua intervenção, acredito muito que você trazer, por exemplo, o Max Weber, né, um sociólogo que defende a ação social como meio de transformação da sociedade. E Weber trabalha 3 tipos aí básicos de ação social: a ação social afetiva, a ação social tradicional e a ação social racional. E eu traria aqui todas elas, mas trazendo principalmente para a afetiva, ou seja, fazer com que nós possamos nos enxergar enquanto irmãos. Lembro bem que a sociedade brasileira é intitulada como a sociedade mais cristã do mundo, independente de ser católico, de ser evangélico ou não. Mas os cristãos, na sua maioria, em termos de porcentagem, estariam no Brasil. E uma das máximas do cristianismo é amar ao próximo como a ti mesmo. É dar para o outro aquilo que você daria para alguém que está perto de você.
Então, se nós estamos falando de adoção e da minimização de um problema muito sério, que é você roubar a infância das crianças, tirar delas o ato de brincar, de se divertir, de ir para a escola, de ter um crescimento intelectual, de se transformar num cidadão de bem, isso com seus referenciais familiares, chegou o momento da sociedade tomar conta disso. Observar o Estatuto da Criança e do Adolescente, observar as leis que existem, lutar para que essas leis possam melhorar, lutar para que os órgãos públicos responsáveis por isso possam, sobretudo, ter melhor eficácia nas políticas públicas que são planejadas para melhorar essa relação entre famílias e crianças. Esse é o programa Consciência Humana, debatendo a adoção de crianças no Brasil. Continue com mais matérias sobre o assunto. Tive um aborto espontâneo e nunca mais engravidei. Isso lá nos anos 60, uma época em que a gente não tinha a medicina como de hoje, né? E o tempo foi passando, foram 9 anos, daí resolvemos partir para adoção, porque a idade estava vindo, numa época em que as pessoas ficavam pais mais jovens também, e a gente já estava passando do tempo. Então surgiu a ideia e foi trabalhoso, mas deu certo. Eu sempre tive a vontade de adotar desde mocinha, né? E sempre quis adotar crianças grandes. Ele dizia que não queria nem de um jeito nem de outro. Eu falei, então beleza, então não podemos mais ficar juntos, tchau, beijinho, beijinho. Dali um tempo ele falou, não, eu quero de todas as maneiras, né? Adoção e biológico. Nós sempre tivemos um sonho no nosso coração de ter 6 filhos, né? E nós tínhamos 5. Soubemos a história da Sara, né? Que ela estava no abrigo, e que havia muita dificuldade na adoção dela, por ela ser especial. Nós só pedimos que fosse uma menina, porque nós somos de uma família que só tem meninas. E a gente não tinha assim essas escolhas de perfil que nem tem hoje. Quero ter tal idade, quero de tal tipo, não. A gente queria uma filha e pronto. E nesse processo se passa por período com vários cursos, e esses cursos vão nos alimentando com a ideia do que é a adoção realmente, e foram nos colocando a grande quantidade de crianças com mais de 4, 6 anos de idade na espera de pais adotivos. E a partir disso nós então fomos alimentando essa ideia e cada vez mais percebendo que grupos de irmãos eram bastante comuns. Mas eu não conhecia, eu não coloquei perfil, nada. Na documentação, quando a gente vai fazer aquela entrevista com a psicóloga, eu coloquei o perfil só que eu queria uma criança síndrome de Down. Com as crianças com necessidades especiais, é necessário que os pais que irão adotar tenham uma preparação em relação a essa necessidade especial. Primeiro, que sejam abertos a ela, né? E que eles tenham uma orientação geral sobre esse procedimento. Quando uma pessoa decide adotar, primeiro ela precisa refletir o que ela deseja adotar. Depois é se habilitar para a adoção. E também onde ela passa por uma avaliação psicológica por parte psicossocial, na verdade, por parte das técnicas desse serviço, assistente social, psicóloga, e ao final, então, desse processo de habilitação, que passa daí pela avaliação do juiz, é considerada apta ou não a entrar para uma lista de adotantes, para um cadastro de adotantes. Bom, foi um processo demorado, embora nos anos, começamos lá mais ou menos 70 e 72 que chegou a primeira filha. Ficamos numa fila do mesmo jeito que se fica hoje. Só que o processo, a lei era diferente e o jeito das entrevistas eram diferentes também. Era muito mais demorado do que hoje. Foi quando nós topamos de juntos ir até a Vara da Infância e da Juventude para fazer uma
uma primeira reunião com eles para saber como é que funcionava e tudo mais. Eu acho que o processo deveria ser um pouquinho mais rápido, mais fácil para as famílias, né? Porque às vezes a pessoa acaba desistindo, sabe, de adotar devido a essa moralidade. Dos casais que se habilitam, alguns são mais rápidos do que os outros por conta do perfil que eles desejam. Nós esperamos 1 ano mais ou menos para cada filha. A sentença levou por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. A primeira ligação que veio para nós veio de Olinda, então foi uma surpresa bem grande, né? Essa ligação de Olinda. Isso me emociona bastante porque no primeiro momento eu pensei já em dizer que não, que a distância era muito grande, não tinha o porquê a gente se deslocar tão longe. E esse processo demorou 3 meses. Enquanto isso, ela ficou no abrigo e no hospital, porque ela era muito doente. Então ela ficava um pouco no hospital, um pouco no abrigo, um pouco no hospital, um pouco no abrigo. Da guarda provisória para a definitiva foi 1 ano, 1 ano e 2 meses por aí. A gente chega na sala e conversa, né, amor? E tudo nervoso, a gente não quer nada, parará, dali a pouco. Então nós vamos lá pegar a Mariana e Mariana. Eles vieram na sala, abriram a porta, a Mariana já nos identificou, porque ela viu as fotos, Conhecia, né? por foto, né? Identificou e pá no colo do papai. E o Mariano tá lá fora. Daí eu desabei, né, quando eu vi o carecão. Aí eu falei, filhinho, é a mamãe, filhinho. O primeiro contato com ele não foi assim, tranquilo. Ele é mais tímido, né, mais na dele, né, marido? A sua mãe chegou, veio te buscar. Aí ela entregou ela assim no meu braço e ela olhava pra mim e ria, sabe? Foi uma emoção que eu já tinha sonhado com ela, sabe? Que ela era muito linda e não sei, era um dos bebês mais lindos que eu já vi na vida, sabe? E tinha aquilo ali, o meu coração já estava apaixonado por ela também. Foi uma coisa muito de Deus mesmo, sabe? É uma emoção única, né? É um parto que é inesquecível, emocionante. Porque veja, quando uma mulher está gestando, ela tem um acompanhamento médico. Hoje nós temos ultrassom, todas as imagens, veem lá o bebezinho como é que vai ser, quando há o peso que vai ser. Naquele tempo não tinha nada disso. Então chega o bebê prontinho para você, assim, de repente, né? Você espera até hoje, né? Espera. Quando chega o susto, é uma emoção. Porque é um parto que é feito não numa maternidade, mas numa sala de juiz, né? Não tivemos dificuldade nem no primeiro dia, nem no segundo, nem no 10º, em nenhum momento houve nenhuma dificuldade. O bacana de tudo isso é essa aceitação deles para o novo. Eles estavam muito abertos para aquilo que vinha de novo na vida deles. Foi uma ansiedade de 3 meses, muito difícil para nós enquanto pais, esperando ela com tudo, quartinho pronto, roupinha pronta, tudo pronto e não ter o bebê, né? Então foi muito difícil. Quando eu tive a liberação, eu estava lá no fórum e a doutora Hilda então disse assim para mim, olha, agora você pode ir lá e buscar sua filha. Ai, meu Deus do céu, parecia que eu estava assim nas nuvens. Quero por enquanto, mas eles adoravam essa minha ideia, né? Sempre gostaram muito. Meu pai um pouco menos, porque meu pai achava que eu tivesse que ser mãe, né? E depois quando a gente falou que seriam negros, meu pai, cabecinha, mas agora ele mudou, tá apaixonado, tudo de bom. Então a minha família recepcionou muito bem essa ideia da adoção, tias, né? E a família do marido era o seguinte, ele é muito quieto, muito reservado, então ele queria contar quando já tivesse tudo certo, e foi o que ele fez. Não foi complicado, foi muito tranquilo. Para nós, a gente já tinha 5 filhos, né? Então para nós foi mais um filho, né? Ela sempre foi muito alegre, aí ela aprendeu a sorrir.
Então, uma dificuldade pode ser no trocar fralda, aos costumes, as regras, a nova rotina. Mas essa dificuldade de fazer comida todo dia, eu não tinha isso, né? O Benzinho comia no restaurante e a jantinha à noite, mas eu tinha que fazer janta, né? Não é fácil ser mãe, não. Quando você vê no supermercado, as pessoas olham com um olhar meio assim, sabe? Meio distante, não... É diferente do olhar que olha com carinho. Tem o olhar com carinho e tem o olhar que se afasta, sabe? Não vou chegar perto, não quero estar muito perto, ó filho, cuidado, sabe? Isso a gente passa. Então isso deixa a gente um pouco chateada. É que a mamãe, ela judia um pouco da gente, né? Ela morde a bunda do mano. Não morde não. Morde a tua. Ô, mamãe. Também me belisca quando ele dorme. Eu quero ser estilista. Ainda não sei, mas eu acho que jogador de futebol. Porque ele não pode ser salva-vidas, não pode ser... Bombeiro. Por quê? Porque eu não me lembro. Porque ele vai ficar paquerando. Grudado, né, velho? Eu vou contar uma coisa, um segredo. Que a gente não consegue dormir sem ela no meio. Ela ainda fica no meinho, daí ela dorme na cama dela, daí ela volta de madrugada pra cama. E é muito gostoso. Aí quando é de manhãzinha, né, que ela acorda, a gente acorda, aquele sorriso, ô pai, te amo. A gente tem que olhar a criança que chega como filho. Muitos pais olham como criança adotiva. Levou para casa e teu filho, não é mais criança adotiva. Não precisa apresentar, esse é meu filho adotivo. É filho, acabou. Você decidiu adotar? Procure a Vara de Infância e Juventude do seu município e comece a reunir os documentos necessários. Um defensor público ou advogado particular deve preparar uma petição que vai dar início ao processo de inscrição para adoção. Faça os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Em seguida, você será entrevistado e receberá uma visita domiciliar. O resultado dessas avaliações vai para o Ministério Público e para o juiz da Vara de Infância. Você sabia? Todo adulto maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando, pode adotar. E pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar. Durante a entrevista técnica, o pretendente escolhe o perfil da criança desejada, o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos e etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado. A partir do laudo da equipe técnica da Vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dá a sua sentença. Com o pedido acolhido, seu nome será inserido no Cadastro Nacional de Adoção, válido por 2 anos em todo o território nacional. Agora você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e vai esperar até aparecer uma criança com o perfil compatível com aquele que você escolheu. Surgiu uma criança com perfil compatível? A Vara de Infância vai te avisar. Então você conhece o histórico de vida da criança e, se estiver de acordo, vocês serão apresentados. A criança vai ser entrevistada depois desse encontro e dirá se quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela Justiça e por uma equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde a criança mora e dar pequenos passeios, para que vocês se aproximem e se conheçam melhor. Se tudo correr bem, a criança é liberada e você pode ajuizar a ação de adoção. Quem entra com esse processo recebe a guarda provisória, que vale até a conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresenta uma avaliação conclusiva. O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a possibilidade também de trocar o primeiro nome da criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. É o começo de uma nova família. Você assistiu mais um programa Consciência Humana, desta vez com o tema A Adoção de Crianças no Brasil, como superar
né, qualquer tipo de problema que há para que as famílias possam ter os seus filhos e para que as crianças que não têm pai, que não têm mãe, possam ter o seu lar, o seu referencial. Um tema que me emociona muito, um tema muito importante que nós trazemos para você. Quando eu era criança, me lembro muito bem do livro Tarzan, o Rei da Selva. Você deve lembrar muito bem disso aí. E o Tarzan nada mais é do que um garoto que se perde na selva e que é adotado pelos animais. Numa referência muito bonita, né, o que a vida, de uma forma geral, ela proporciona a todos nós. O próprio Superman, né, o super-homem, ele se perde aqui na Terra depois de vir lá do seu planeta original e é adotado por uma família aqui na Terra que o ama com um valor fenomenal. E nós que temos mais de 30 anos de idade, crescemos assistindo Tarzan, Superman e vendo justamente essa questão de seres humanos que viviam fora do seu eixo familiar biológico, mas que eram muito bem tratados. Espero que essa discussão possa tocar o seu coração, principalmente a ter a coragem de olhar para as crianças como um patrimônio cultural, um patrimônio humano, um patrimônio, ou seja, a maior riqueza que uma sociedade pode ter. E que a gente possa olhar de lado, olhar para o outro lado e perceber que as crianças são de nossa responsabilidade, seja ela da nossa família ou não. Essa é a contribuição do programa Consciência Humana, que vem debatendo esses assuntos, né, que são de cunho social. E eu costumo dizer sempre, você que vai fazer a redação do Enem, preste bem atenção, tem algumas coisas que você não pode fugir. E uma das coisas que eu defendo que você não pode abrir mão é estudar com afinco o artigo 5º da Constituição Brasileira, das garantias fundamentais do brasileiro. As garantias fundamentais trabalham 5 temas importantes: a vida, a propriedade, a liberdade, a segurança e a igualdade. Esses 5 temas garantem ao brasileiro o ir e vir e o seu exercício pleno da cidadania. Então, aprender a lei que garante o exercício pleno da cidadania vai te dar muito embasamento para fazer uma ótima redação e para que você, independente da redação, você como cidadão, possa compreender o que é de fato ser brasileiro. Esse foi mais o Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal que propõe o diálogo, propõe a reflexão e que propõe um Piauí cada vez melhor.